Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar esse jogo de tapete lindo com aplicação de flores. A aplicação de flores é opcional, esse jogo de tapete fica maravilhoso também sem a aplicação de flores. A passadeira ficou com uma medida de 1,47 m de comprimento por 47 de largura e o tapete menor ficou com uma medida de 77 de comprimento por 47 de largura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e acione o sininho de notificação para os próximos vídeos e deixa também o seu like. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar o passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbante na numeração 6 na cor cru, tesoura para os arremates, a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. E as flores que eu usei para aplicação, eu já tenho o passo a passo delas aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Eu vou iniciar fazendo aqui o nozinho inicial e um total de 67 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito aqui as 67 correntinhas, eu vou pular essa da agulha, eu vou vir na próxima correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou pular uma correntinha e na próxima correntinha eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, ponto alto. E agora eu vou fazer um total de 14 pontos altos, um ponto para cada correntinha. Fiz aqui os 14 pontos altos e essa parte fica assim. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas. E na terceira eu inicio mais um bloquinho de 14 pontos altos. Feito aqui mais 14 pontos altos, essa parte vai ficando assim. Eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, pulo 2 correntinhas e na terceira correntinha eu volto a fazer mais um bloquinho de 14 pontos altos. E a gente vai fazer assim até o final das correntinhas, bloquinhos de 14 pontos altos, separados por 2 correntinhas, pulando 2 correntinhas de espaço, até o final desse cordão de correntinhas. Então, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. A gente vai fazer 14 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 correntinhas, 14 pontos altos, até o final das correntinhas. Eu fiz aqui todos os bloquinhos e eu fiquei com um total de 4 bloquinhos de 14 pontos altos, separados por 2 correntinhas. E aqui no final, sobrou 2 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha de espaço, venho no último ponto, na última correntinha, e aqui eu faço um ponto alto. E essa primeira volta fica assim. Agora aqui eu vou virar o meu trabalho. E eu vou vir aqui, olha. Eu tenho o meu último ponto alto aqui que eu fiz para terminar essa volta. Eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. Trago a laçada aqui para frente. Fico com as 2 laçadas na agulha. Faço um ponto baixo e uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. Isso faz com que o meu trabalho fique mais retinho.
Se você tiver acostumado a trabalhar, iniciar a próxima volta com 3 correntinhas, é só fazer as 3 correntinhas. Então, aqui eu fiz um ponto alto, laço o meu fio e aqui no espaço de uma correntinha eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos no início. Faço 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontos e a partir do terceiro ponto eu vou fazer uma sequência de 10 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu pulei 2 pontos no início e vai sobrar 2 pontos no final desse bloquinho de 14 pontos altos. Eu fiz aqui os 10 pontos altos, pulei 2 pontos altos no início e vou pular 2 pontos altos no final do bloquinho. Faço 2 correntinhas de espaço e aqui no espaço de 2 correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontos altos. No terceiro, eu inicio mais um bloquinho de 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 correntinhas de espaço, pulo os 2 últimos pontos, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, pulo os 2 primeiros pontos e vou fazer mais um bloquinho de 10 pontos altos. E eu vou fazer assim até o final dessa volta. Em todos os bloquinhos de 14 pontos altos, eu vou pular os 2 primeiros e os 2 últimos, vou fazer um bloquinho de 10 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, no espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Vou concluir essa volta e quando eu for iniciar a próxima, eu volto com vocês. Fiz todos os bloquinhos e essa volta fica assim. Cheguei aqui no final do último bloquinho, pulei os 2 últimos pontos. E aqui, onde a gente fez as 4 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. E na terceira correntinha que eu subi para iniciar, eu também faço um ponto alto. E essa volta fica assim, ó. Agora eu vou iniciar a próxima volta. Você pode fazer as 3 correntinhas e virar o trabalho, ou iniciar fazendo dessa forma. Nesse último ponto alto, eu pego só a alcinha de trás do ponto, trago ela aqui pra frente, faço um ponto baixo e uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, nessa volta, eu inicio com 4 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, eu vou pular os 2 primeiros pontos e os 2 últimos. Então, eu vou fazer 6 pontos altos, uma sequência de 6 pontos altos, um para cada ponto de base. 3, 4, 5, 6. Ficando assim, eu não trabalho os 2 primeiros e não trabalho os 2 últimos pontos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou pular os 2 últimos pontos e no espaço de 2 correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. Aonde eu tenho os 2 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. Pulo os 2 primeiros pontos e vou fazer nesse bloquinho
uma sequência de 6 pontos altos. Fiz aqui os 6 pontos altos, pulo os 2 últimos pontos, faço 2 correntinhas, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Nos 2 pontos altos à frente, um ponto alto para cada ponto de base. No próximo espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ficando assim. Agora eu faço as 2 correntinhas e eu vou fazer a sequência de 6 pontos altos no bloquinho, um para cada ponto de base. E eu vou seguir fazendo assim até o final dessa volta. Quando eu estiver chegando aqui no final dessa volta, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no final dessa volta, e aqui no final dessa volta eu pulo os 2 últimos pontos desse bloquinho. No espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. E na correntinha, mais um ponto alto. Então, a gente sempre inicia o trabalho e termina com a mesma quantidade de pontos. Aqui eu tenho 4 pontos altos, eu termino com 4 pontos altos. Vou virar o meu trabalho, iniciar mais uma volta, fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu tenho os 4 pontos altos que eu terminei, eu vou fazer 4 pontos altos. E no espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E eu vou ficar aqui nesse início agora com 6 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou pular. Nessa volta, eu continuo pulando os 2 primeiros e os 2 últimos. Então, só sobrou os 2 pontos altos do meio para eu trabalhar. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas. Vou vir no próximo espaço de 2 correntinhas e agora eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto para cada ponto de base. Ficando assim. E agora eu faço 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. Então, a gente sempre vai estar diminuindo esse bloquinho que a gente iniciou com 14 pontos altos, a gente vai diminuindo esse bloquinho a cada volta, 2 pontos no início e 2 pontos no final, e aumentando o bloquinho do espaço de correntinha a cada volta. Aumentando 2 pontos no início e 2 pontos no final, que são os pontos que a gente faz dentro do espaço de correntinha. Vai ficando assim, olha. Então, agora, eu tô diminuindo aqui, olha, o bloquinho de 14 pontos altos. Então, eu continuo diminuindo. Aqui eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo os 2 últimos pontos. E agora, no espaço de 2 correntinhas, eu inicio o bloquinho que eu estou aumentando. Então, faço as 2 correntinhas no espaço de 2 correntinhas e um ponto alto para cada ponto de base. Chegou aqui no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Então, esse bloquinho que a gente começou no espaço de 2 correntinhas, nessa volta a gente está aumentando. E o bloquinho de 14 pontos altos, a gente está diminuindo. E agora eu vou seguir fazendo essa mesma sequência de pontos, 2 correntinhas de espaço, venho aqui, olha, no bloquinho de 14 pontos altos que a gente está diminuindo. Pulo os 2 pontos, faço 2 pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pulo os 2 últimos pontos e no espaço de 2 correntinhas a gente começa
a aumentar o bloquinho que a gente fez aqui no espaço de duas correntinhas. Então, eu fiz 2 pontos altos e agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. No espaço de duas correntinhas, faço 2 pontos altos. E agora aqui eu vou completar essa volta. E chegando aqui no finalzinho, faço os 2 pontos altos dentro do espaço de 2 pontos altos e um ponto alto para cada ponto de base. E eu fico com os 6 pontos altos igual no início dessa volta. E agora aqui eu vou virar o meu trabalho, iniciar a próxima volta fazendo o primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. No espaço de duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Ficando assim agora o início. Faço 2 correntinhas de espaço e eu vou pular agora os 2 pontos altos desse bloquinho de 14 pontos altos que eu fui diminuindo. Agora que eu vou pular e vou vir direto para o espaço de 2 correntinhas e vou continuar aumentando o bloquinho que eu iniciei aqui no espaço de 2 correntinhas. E agora, nesse bloquinho aqui, eu vou ficar com 14 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas, um ponto alto para cada ponto de base. E chegando aqui, no final, eu faço 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas de espaço. Eu vou pular os 2 pontos altos e vou novamente para o espaço de 2 correntinhas e vou fazer mais uma sequência de 14 pontos altos. 2 no espaço de 2 correntinhas, um ponto alto para cada ponto de base. E no espaço de 2 correntinhas, os 2 pontos altos. Então, aqui agora, nessa volta, eu volto a ficar com a mesma quantidade de pontos que eu comecei. Eu comecei com bloquinhos de 14 pontos altos separados por 2 correntinhas. E aqui nessa volta eu tenho bloquinhos de 14 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, eu fui diminuindo o bloquinho de 14 pontos altos, aumentando o bloquinho que eu iniciei no espaço de 2 correntinhas, e essa parte ficou assim. Então, quando eu fizer aqui, olha, quando esse bloquinho que eu iniciei aqui no espaço de 2 correntinhas tiver 14 pontos altos, eu volto a ficar com a mesma quantidade de pontos do início. Bloquinhos de 14 pontos altos separados por 2 correntinhas. E eu vou fazer assim até o final. Aqui eu vou completar, eu vou ficar com a mesma quantidade de pontos aqui do início dessa volta. Então, aqui eu faço o espaço de 2 correntinhas aqui, olha, onde eu tenho os 2 pontos altos, completo aqui o espaço de 2 correntinhas com 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Então, quando eu chegar aqui no meu último ponto e for virar o meu trabalho, eu volto, tá? A gente vai continuar agora ficando com bloquinhos de 14 pontos altos separados por 2 correntinhas. E eu concluí essa volta, vou iniciar a próxima. Então, aqui nós vamos fazer sempre voltas de repetição. Nessa volta aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Na quinta volta, eu volto a ficar com a mesma sequência de pontos que eu iniciei o trabalho. Eu iniciei com bloquinhos de 14 pontos altos separados por 2 correntinhas. E nessa volta eu também tenho bloquinhos de 14 pontos altos separados por 2 correntinhas.
Só no início e no final da volta que a gente tem uma diferencinha de pontos que a gente trabalha meio desenho aqui no início e no final da volta. Mas a quantidade de pontos no bloquinho é a mesma quantidade de pontos que eu iniciei. Então, a gente sempre vai estar fazendo voltas de repetição. Eu vou virar o meu trabalho. E agora aqui, eu vou começar a diminuir esse bloquinho. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Até eu chegar aqui, olha, faltando 2 pontos altos para o espaço de 2 correntinhas. Aqui eu faço 2 correntinhas, pulo os 2 últimos pontos e aqui no espaço de 2 correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos, exatamente a sequência de pontos que nós fizemos na segunda volta. 2 correntinhas de espaço. Pulo os 2 primeiros pontos desse bloquinho de 14 pontos altos e vou fazer aqui 10 pontos altos. Então, a gente vai estar fazendo a mesma sequência de pontos que a gente fez na segunda volta. O que muda é a posição do bloquinho. Então, todas as vezes que a gente tiver um bloquinho de 14 pontos altos, a gente começa a diminuir esse bloquinho e iniciar um outro. Então, eu fiz aqui 10 pontos altos. Faço 2 correntinhas de espaço. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Eu estou fazendo a mesma sequência de pontos, olha, dessa segunda volta. 10 pontos altos no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, pulo os 2 pontos. Então, são voltas de repetição. Então, aqui, onde eu tenho o bloquinho de 14 pontos altos, eu vou pular os 2 primeiros pontos e os 2 últimos. Então, eu faço 2 correntinhas de espaço e agora uma sequência de 10 pontos altos, um para cada ponto de base. Cheguei aqui no final, ficou 2 pontos sem fazer. Faço 2 correntinhas de espaço e no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vou concluir essa volta. E quando eu for iniciar a próxima, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no final dessa volta, e agora eu vou virar o meu trabalho e eu vou continuar diminuindo, então eu sempre vou deixar os 2 últimos pontos sem fazer dos bloquinhos. Então, aqui eu inicio fazendo um ponto alto e um ponto alto para cada ponto de base até me restar 2 pontos altos. Então, aqui nessa volta, eu fico com 4 pontos altos no início e 4 pontos altos no final. Faço agora 2 correntinhas de espaço. Vou pular os 2 últimos pontos altos e agora eu vou fazer essa terceira volta aqui, aonde eu começo a aumentar esse bloquinho que eu iniciei no espaço de 2 correntinhas e continuo diminuindo o bloquinho de 14 pontos altos. Olha, fiquei com 14 pontos altos, 10, agora 6, tá? Então, a gente vai continuar diminuindo esse bloquinho de 14 pontos altos e o bloquinho que a gente iniciou no espaço de 2 correntinhas, a gente vai aumentar até ele ter 14 pontos altos. Então, fiz as 2 correntinhas de espaço. No espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E o bloquinho que eu iniciei aqui, olha, no espaço de 2 correntinhas, agora está aumentando. 2 correntinhas de espaço. Pulo 2 pontos
e eu vou fazer 6 pontos altos, um para cada ponto de base. Duas correntinhas de espaço. Pulo os 2 últimos pontos e no espaço de 2 correntinhas, eu vou novamente aumentar o bloquinho que eu iniciei no espaço de 2 correntinhas. Então, eu faço um ponto alto para cada ponto de base e 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. E agora vai ficando assim. Então, eu vou seguir fazendo e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. E eu cheguei de novo aqui. No final dessa volta, vou novamente virar o meu trabalho. Inicio com um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Os 2 últimos pontos altos eu pulo, então eu faço 2 correntinhas de espaço e novamente eu vou aumentar esse primeiro bloquinho que eu inicio no espaço de 2 correntinhas. E continuo diminuindo o bloquinho de 14 pontos altos. Então, aqui, no espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E um ponto alto para cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. E agora aqui, eu vou continuar pulando os 2 primeiros pontos e os 2 últimos. Só sobrou os 2 pontos altos do meio para eu trabalhar. Então, aqui eu trabalho nos 2 pontos altos do meio, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas de espaço, pulo os 2 últimos pontos e aqui eu inicio o bloquinho que eu estou aumentando. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou aumentando um bloquinho até ficar com 14 pontos altos. E quando eu tiver 14 pontos altos no bloquinho, eu começo a diminuir aquele bloquinho até o outro bloquinho ficar com 14 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. E aqui nesse bloquinho, eu pulo os 2 primeiros e os 2 últimos, trabalho nos 2 pontos altos do meio. 2 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntinhas de espaço e esse bloquinho que eu estou aumentando, eu faço 2 pontos altos no início, 2 pontos altos no final, aqui no espaço de 2 correntinhas. Então, aqui, gente, nós vamos estar sempre fazendo voltas de repetição. Eu vou estar sempre repetindo essa mesma sequência de pontos por toda a peça. O bloquinho que eu faço, que eu iniciei aqui, olha, com 14 pontos altos, eu fui diminuindo, fui aumentando esse. Quando esse tem 14 pontos altos, eu começo diminuindo e aumentando o outro, e vai formando o desenho. Vou concluir essa volta, vou fazer até o meu último ponto e volto para a gente dar início à próxima volta. Concluí mais essa volta e agora aqui, gente, o desenho da peça tá ficando assim. E agora aqui a gente volta a fazer exatamente essa primeira volta aqui. Exatamente a mesma quantidade de pontos, tudo certinho, essa primeira volta. E daqui dessa primeira volta em diante, a gente vai fazendo sempre essa mesma repetição para ir ficando sempre com esse desenho. Então, aqui eu vou virar o meu trabalho. Eu vou fazer o ponto baixo e uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Vou vir para o espaço de correntinha e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, ficando aqui agora com 14 pontos altos.
ficando assim. E aí a gente vai completar os 14 pontos altos aqui nesse espaço de 2 correntinhas. Duas correntinhas de espaço, pulo os 2 pontos altos e nesse espaço de 2 correntinhas eu inicio o bloquinho de 14 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. E eu completo os 14 pontos altos nesse espaço de 2 correntinhas, fazendo aqui 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, pulo os 2 pontos altos, no espaço de 2 correntinhas, eu inicio o bloquinho de 14 pontos altos. E agora eu vou seguir fazendo assim, até o meu último ponto, e eu cheguei aqui no final dessa volta. E como eu comecei essa volta com um ponto alto e uma correntinha, aqui eu termino com um ponto alto separado por uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha e aqui na correntinha eu faço o ponto alto. E eu voltei, então, para essa volta aqui, olha, para essa primeira volta aqui. E eu vou começar novamente outro desenho desse aqui. E para a gente começar outro desenho desse, a gente vai fazer exatamente essa mesma sequência de ponto. Diminuindo esse bloquinho de 14 pontos altos e aumentando o bloquinho que a gente vai iniciar aqui no espaço de 2 correntinhas, por quantas vezes a gente achar necessário, até ter a medida que a gente precisa para nossa peça. E para formar esse desenho, a gente precisa de um total de 9 voltas. Para ficar assim, olha, um desenho completo, a gente faz 9 voltas. Então, todas as vezes que a gente chegar aqui na 9ª volta, a gente volta a repetir o passo a passo desde a primeira volta, da primeira até a 9ª volta. Então, para a passadeira, eu vou fazer um total de 97 voltas. Para o tapete pequeno, eu vou fazer um total de 49 voltas. O passo a passo para o tapete pequeno é o mesmo passo a passo da passadeira. Aqui eu vou virar o meu trabalho agora e vou fazer exatamente essa segunda volta. Então, se você tiver dúvida, você volta e acompanha desde essa primeira volta até aqui, olha, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até a 9ª volta. A partir da 9ª volta, a gente volta a trabalhar essa segunda volta, terceira, quarta, exatamente como a gente fez, até a gente ter um outro desenho desse. Então, aqui eu vou seguir fazendo até ficar com 97 voltas, eu estou fazendo a passadeira, então, até eu ficar com 97 voltas, e quando eu concluir as 97 voltas, eu volto com vocês para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui, então, as 97 voltas, e para o tapete pequeno são 49 voltas. E a gente vai agora iniciar o bico de acabamento. O bico de acabamento, independente do tamanho que você tenha feito, se você quiser fazer essa peça aqui maior, é só você continuar fazendo. O importante é que a última volta tem que ser sempre exatamente igual à primeira volta. Tem que ser a volta que a gente começa com um ponto alto e uma correntinha, termina com uma correntinha, um ponto alto, exatamente como a primeira volta, quando a gente inicia, olha, que é a volta de um ponto alto, uma correntinha no início e no final da volta. E agora, pra gente iniciar o bico de acabamento, a gente vai trabalhar agora na lateral da passadeira. Eu vou iniciar o bico de acabamento pela lateral da passadeira, no comprimento da peça. Então, a gente vai trabalhar nas laterais de pontos altos que a gente tem em cada volta. Então, aqui, nesse último ponto alto, eu vou fazer aqui uma correntinha e eu vou vir aqui, olha, nessa primeira volta, na lateral do ponto alto, e vou fazer aqui um ponto
baixo. Vou vir entre um ponto alto e o outro, bem aqui, olha, na junção do ponto onde a gente tem o final de um ponto alto, começo do outro ponto, entre um ponto e o outro, um ponto baixo. Na lateral do ponto, um ponto baixo. Entre um ponto alto e o outro, eu faço um ponto baixo. Então, eu caminhei aqui, olha, na primeira volta, na segunda e cheguei na terceira, onde eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui eu venho na lateral de ponto e faço um ponto baixo. Eu vou laçar o meu fio, vou pular a próxima volta e vou vir nessa volta aqui, ó, onde eu tenho os 8 pontos altos. Então, eu pulo a próxima lateral de ponto, vou na próxima e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3, ficando assim. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas e eu vou vir na lateral do primeiro ponto alto que eu fiz aqui, olha. E vou fazer aqui 2 pontos altos. 1, 2. Laço o meu fio, vou voltar nessa mesma lateral de ponto e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E essa parte, olha, fica assim. Eu vou pular a próxima lateral de pontos, vou vir na próxima. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, pulo essa próxima lateral de ponto e venho nessa de um ponto alto só, olha, onde a gente inicia fazendo um ponto alto e uma correntinha. E aqui eu vou fazer mais um motivo desse. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Laço meu fio, venho nesse último ponto alto desses 3 que eu fiz aqui. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos na lateral desse ponto. Laço meu fio, volto nesse mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Ficando assim. Agora aqui, olha, eu pulo essa volta que eu tenho 2 pontos altos, venho na volta que eu tenho 4 pontos altos. E na lateral do ponto, faço um ponto baixo. Laço meu fio, eu pulo a lateral de pontos que eu tenho 6 pontos altos e venho nessa lateral aqui, olha, que eu tenho 8 pontos altos. E vou fazer mais um motivo. Faço um ponto alto, 2, 3, todos na mesma lateral de pontos. Agora eu vou fazer 1, 2 correntinhas. E aqui, olha, fiz os 3 pontos altos, eu vou vir na lateral do último ponto alto que eu acabei de fazer. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Agora, eu laço meu fio e eu vou voltar a trabalhar no mesmo ponto alto que eu fiz o início do motivo. E vou fazer mais 3 pontos altos aqui. E fica assim, olha. Pulo a próxima lateral de pontos, venho na próxima. E aqui eu faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo essa lateral de pontos de 2 pontos altos e venho na lateral de pontos de um ponto alto e uma correntinha e vou repetir esse bico de acabamento. Vou fazer o mesmo motivo, 3 pontos altos, 2 correntinhas, venho na lateral do ponto alto que eu acabei de fazer e faço 2 pontos altos nele. Laço meu fio, volto no mesmo espaço de ponto alto, faço mais 3 pontos altos. E vai ficando assim, olha. Então, esse bico de acabamento, ele vai dar certo
independente do tamanho que você tenha feito de peça, tá? Porque a gente sempre vai estar fazendo os motivos. Nessa volta de 8 pontos altos, pula uma, prende com ponto baixo. Pula uma e faz o motivo na volta que a gente tem um ponto alto no início. Então, é bem fácil de fazer esse acabamento. Eu vou fazer mais um com vocês. Terminei aqui, olha, de fazer o motivo. Eu vou pular uma volta. Na próxima, eu faço um ponto baixo, sem correntinha de espaço. Aqui eu laço meu fio, pulo uma volta, vou na próxima e eu vou fazer 3 pontos altos na lateral de ponto alto. Duas correntinhas de espaço. E agora eu venho nesse ponto alto aqui, olha, desses 3 que a gente fez junto. E aqui na lateral desse ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Ficando assim. Agora, eu laço e volto dentro desse mesmo ponto alto e faço mais 3 pontos altos. Pulo uma lateral de pontos, venho na outra, ponto baixo. Então, é bem fácil fazer esse motivo. Eu vou seguir fazendo assim, e quando eu chegar bem aqui, olha, que a gente for fazer aqui, essa voltinha aqui, essa quina aqui do tapete, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui, olha, no final dessa lateral, eu fiz todo o comprimento da peça, ficou assim, fica muito lindo. E aqui, pra gente fazer aqui essa quina, pra gente fazer aqui esse cantinho, então, em todos os cantinhos a gente vai fazer como eu vou mostrar aqui agora. Então, só no cantinho a gente vai fazer uma correntinha e vai vir aqui, olha, nessa lateral de ponto alto. E só nos cantinhos a gente vai fazer com 4 pontos altos. É o mesmo motivo do bico do acabamento, com a diferença que nos cantinhos a gente vai fazer 4 pontos altos ao invés de 3, 2 correntinhas. Volto na lateral do último ponto alto, faço 2 pontos altos. Viro agora o meu trabalho para trabalhar agora na direção aqui da largura do tapete. Então, aqui eu faço mais 4 pontos altos e eu já vou arrematando essa sobra de fio. Então, aqui eu faço mais 4 pontos altos. E uma correntinha de espaço, ficando assim, olha. Então, todas as quinas, todos os cantinhos, a gente vai fazer dessa forma aqui. Uma correntinha de espaço antes e depois, e dentro do ponto, a gente faz com 4 pontos altos, ao invés de 3. E agora, a gente volta a fazer aqui, olha, o mesmo motivo de acabamento, só que aqui a gente vai pulando os pontos. Então, aqui eu tenho os pontos altos em pezinho, né? Que a gente estava fazendo na lateral do ponto. E aqui a gente conta, olha. 1, 2, 3. E entre os pontos, entre o terceiro e o quarto ponto, eu vou fazer o ponto baixo. Laço meu fio e eu vou contar aqui, olha. 1, 2, 3 e 4. E entre o quarto e o quinto ponto, sempre na direção aqui, olha, da pontinha do motivo, do espaço de correntinha do motivo aqui, olha, dos 2 pontos altos. Sempre nessa direção. Aqui eu faço o motivo de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Volto na lateral do ponto alto, faço mais 2 pontos altos.
E nesse mesmo espaço aqui, eu completo o motivo com 3 pontos altos. Então, ficou assim. Dentro do espaço entre um ponto e outro, eu fiz todo o motivo, como aqui na lateral a gente tá fazendo. Agora, eu vou pular aqui, olha, 1, 2, 3, 4 pontos. E aqui, entre o quarto e o quinto ponto, aqui nesse espaço, eu vou fazer o ponto baixo. Laço meu fio e eu venho no espaço de 2 correntinhas e vou fazer novamente o motivo de 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto na lateral do último ponto alto, faço mais 2 pontos altos. Volto no espaço de correntinha e completo o motivo com 3 pontos altos. Nessa parte aqui, olha, que a gente faz tanto no comprimento quanto na largura, não tem correntinha de espaço. Correntinha de espaço só nesse cantinho aqui, só nos cantinhos que nós vamos fazer, nos 4 cantinhos, aonde a gente coloca os 4 pontos altos. Então, daqui eu pulo 1, 2, 3, e entre o terceiro e o quarto ponto, um ponto baixo. Laço meu fio e pulo 1, 2, 3, 4. Entre o quarto e o quinto ponto, no espaço aqui, olha, do meio, eu inicio mais um motivo. E agora eu vou seguir fazendo assim. Chegando ali no cantinho, eu faço exatamente como a gente fez ali no outro cantinho, uma correntinha de espaço antes e depois do motivo, e o motivo com 4 pontos altos ao invés de 3. Então, eu vou repetir esse cantinho em todos os 4 cantinhos, eu vou fazer igual, motivo com 4 pontos altos ao invés de 3. Uma correntinha de espaço antes e depois. E aqui é só seguir fazendo. Quando chegar aqui na lateral, a gente volta a fazer do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, né? Aqui na lateral é mais fácil porque a gente vai pular uma lateral de ponto, faz no outro. E só aqui, olha, no comprimento desse lado aqui. E do outro lado que a gente conta os pontos. Eu vou seguir fazendo assim. Vou dar a volta na peça toda e quando eu chegar bem no ponto que eu fiz aqui, olha, bem na correntinha que eu fiz aqui, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda na peça, fiz todo o acabamento, todo o bico de acabamento, chegando aqui no final, no último espacinho, eu fiz o bico de acabamento com 4 pontos altos, uma correntinha de espaço, terminei aqui os 4 pontos altos, fiz uma correntinha e eu vou fechar com um ponto baixíssimo, bem no ponto baixo que eu fiz para iniciar, e aqui eu já vou cortar o meu fio. E essa parte aqui, olha, ficou toda pronta. Agora eu vou fazer o arremate dessa sobrinha de fio e vou colar a florzinha aqui de aplicação. Eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz aqui a florzinha, o passo a passo da florzinha eu já tenho aqui no canal. E essa passadeira ficou com uma medida de 1,47 m de comprimento por 47 de largura. E pra gente colar aqui a aplicação, gente, é só a gente posicionar a florzinha aqui onde a gente quer que ela fique e passar a cola para tecido. O link com o passo a passo dessa florzinha eu vou deixar na descrição deste vídeo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!